Bem-vindo a Montserrat. Somos uma família que ama Jesus e ama pessoas, que multiplica discípulos que vivem restauração com transparência e acolhem com graça e amor. Somos uma família onde é proibida a entrada de pessoas perfeitas e que sempre tem espaço para quem deseja conhecer a Deus e fazer a sua vontade, vivendo um amor que não para, mas multiplica. Aqui o amor não para. Multiplica. Olá, Igreja Montserrat, querido amigo também que está conectado conosco nessa jornada de 40 dias café, compartilhando amor, fé e esperança. Tem sido muito precioso semana após semana diante de todo esse cenário do Covid-19. A gente tem tido um tempo para conversar, para meditar, para refletir, que tem sido sempre uma palavra de encorajamento, tentando ajudar você e juntos, todos nós, encontrando realmente luz e direção na palavra de Deus para enfrentarmos esse momento. E eu queria focar hoje no tema provação. Hoje, a semana que vem, nós vamos falar sobre enfrentando as provações. Eu queria começar hoje com uma ilustração que foi parte do nosso devocional dos 40 dias café. A propósito, se você não tem acompanhado esse devocional, é lá no nosso site igrejabatista.org.br, você vai poder encontrar realmente os nossos devocionais, tem sido precioso. Hoje nós estamos no 29º dia dos 40 dias e vai valer a pena você ingressar mesmo assim, poder ser encorajado por cada palavra que Deus tem nos dado através de cada pessoa que tem ali escrito. E eu tenho sido, nossa família aqui, muito mexido. Cada devocional tem realmente nos trazido uma luz, uma palavra. E eu queria usar uma ilustração hoje que foi trazida pelo nosso querido Lucas Ber. Eu vou ler, porque assim eu vou ser mais fidedigno com aquilo que ele escreveu, porque ele estava falando sobre a importância de buscar a Deus em momentos como esses. E ele conta uma ilustração pessoal e eu quero lê-la. Ele diz assim: quando eu penso na busca de Deus, eu penso em uma canoa. Deixe-me explicar. Há alguns anos, muitos anos atrás, eu estava em uma viagem de canoa na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá. Foi incrível. Lá na fronteira a natureza é extraordinária. Um dia houve um vento contrário muito forte e nós precisávamos atravessar um lago muito grande. Foi muito trabalho, muito difícil. Eu estava remando com toda a minha força para ganhar só um pouco de distância. Também eu não podia parar de remar. No momento que eu parei, a canoa começou a ir para trás por causa do vento. Precisava remar continuamente. Sabe que nosso relacionamento com Deus é similar? Precisamos buscar a Deus continuamente. No momento que paremos de buscá-lo, como a canoa no vento contrário, começamos a nos afastar dele. Mas o que isso tem a ver com lidar com as nossas dúvidas? Eu aprendi que quando eu paro de buscar a Deus, o espaço entre eu e Ele aumenta. Esse espaço entre eu e Deus é o lar das minhas dúvidas. Quando eu me afasto de Deus, eu crio espaço para as minhas dúvidas florescerem. O povo de Deus, que tem paz no meio da tempestade, que chega no outro lado da prova com uma fé mais fortalecida, é um povo que busca continuamente, diariamente, a face de Deus. Eu achei incrível e eu quero começar com essa ilustração olhando para o vento como a provação que eu e você estamos diante dele. Esse período é um período de vento forte mesmo e essa ilustração foi fantástica para dizer que se você parar de buscar a Deus, parar de remar, como já falamos há poucas semanas, a sua mente ela vai ser tomada de dúvidas e isso vai afetar profundamente a sua emoção. Então hoje eu queria olhar para o texto de Tiago que fala sobre provações, ventos, tempestades, nossas provações e tentar fazer algumas aplicações importantes para trazer a você tranquilidade nesse período. Eu acho que até consciência para que a gente possa enfrentar essas provações da melhor maneira possível. Eu queria ler alguns trechos aqui. Tiago, ele é o irmão de Jesus, e ele começa dizendo assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança.
E a perseverança, ela deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Esse texto ele é riquíssimo e eu gostaria de convidar você a refletir sobre ele, porque primeiro eu quero desconstruir hoje qualquer pensamento de que pessoas que confiam a sua vida a Deus, pessoas que colocam a sua esperança em Deus, elas não passarão por dificuldades e por tentações e por provações. Quando a gente estuda a palavra de Deus, quando a gente olha para as Escrituras, nós vamos perceber que isso é muito natural na vida de toda a humanidade. Então, os princípios que eu queria trazer para você hoje, eles começam com uma primeira verdade. Fé e provações, elas não são incompatíveis, elas andam juntos. Se você é uma pessoa que caminha com fé em Deus, é tremendamente importante você entender que você vai enfrentar ventos fortes, você vai enfrentar momentos de desafio, eu vou enfrentar, e nesse momento a humanidade está enfrentando coletivamente, juntos, o mesmo desafio. É claro que o coronavírus tem impactos diferentes em cada história, em cada realidade, ela causa um efeito diferente. Mas o que é importante nós entendermos aqui é que quando Tiago escreve isso àquelas igrejas, ele diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por provações. Havia uma consciência de que nós passaríamos por provações. Lucas, quando ele escreve lá em Atos, é muito interessante porque no capítulo 14 de Atos, depois que ele passa pela região de Icônio, da região de Listra, de Derbe, e lá em Derbe a Bíblia diz que ele prega as boas novas naquela cidade. Ali muitas pessoas se tornam discípulas de Jesus. Então eles voltam para Listra, para Icônio, para Antioquia, e o texto diz assim: fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. É como se hoje eu estivesse encorajando você assim, foi o que Lucas fez aqui, né? Narrando, na verdade, sobre o apóstolo Paulo. Eu chegasse para você hoje e dissesse exatamente assim, é necessário que nós passemos por tribulações, por grandes ventos, para que nós possamos entrar no reino dos céus. Essa verdade, ela precisa ser construída na vida daqueles que estão buscando a Jesus, daqueles que estão querendo conhecer mais de Deus. É muito importante entender. As palavras de Jesus são: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E porque Jesus venceu o mundo, nós vamos enfrentar provações, mas nós podemos ter certeza que nós podemos vencer como Jesus venceu. A segunda verdade desse texto aqui é que as provações, elas são diversas. Olha só o texto. Ele diz que nós deveríamos ter como motivo de grande alegria o passarmos por diversas provações. Essa palavra é muito interessante, variadas, quando ele fala sobre o passar por diversas provações, e uma outra palavra que é variadas, ela se aproxima mais do original, que é poikilos. Essa palavra indica multicolorido. O que quer dizer o quê? Quer dizer que as provações, elas são policromáticas. Ela chama-se provação como se ela tivesse uma cor só, mas ela, na verdade, apresenta-se na nossa vida de variadas maneiras diferentes. Se você olhar para a sua vida, eu para a minha vida, nós já passamos por inúmeras provações bem diferentes. Uma tem cor azul, outra amarela, outra marrom, outra verde, outra roxa, outra cinza. Porque, na verdade, Deus vai nos construindo através das provações. Então, a segunda verdade que eu quero extrair desse texto aqui é que esta é mais uma das variadas provações que eu passei, que você passou, e que nós passaremos no futuro. Ela é mais uma, e eu quero te convidar a perseverar no meio dela. A terceira verdade desse texto é que ele fala assim: tende por motivo de alegria, grande alegria, o passarem por diversas tribulações ou provações. Aqui está o terceiro princípio. As provações, elas são passageiras. Nós vamos passar por elas. Elas não vêm para ficar.
Elas não vêm para que elas permaneçam na sua vida e na minha vida. Olha para a sua história. É provável que você tenha em momentos passados pensado que você não iria conseguir enfrentar aquela circunstância, aquela provação, aquele vento forte, mas o vento passou. A gente pode olhar para o futuro com esperança. Quando a gente tem um dia nublado, a gente sabe que ele não vai durar para sempre aquele dia. O sol vai aparecer. Queridos, nós estamos num tempo nublado, mas pode ter certeza, vai passar. As provações passam na nossa vida. Se você está enfrentando, além de todo esse processo do Covid, outras provações, não é? Talvez já tenha atingido você realmente na área profissional, na área financeira, na área familiar. Talvez você já vem de outros ventos e tempestades e nem se recuperou ainda e entrou nessa provação do isolamento social. Querido, vai passar, pode ter certeza. Nenhuma provação vem para ficar. Na verdade, esse é o princípio do quarto propósito da provação, do que a gente pode aprender com ela. As provações, elas são, na verdade, pedagógicas na nossa vida. Deus vai nos construir através delas. Olha, o texto continua. Ele diz assim, pois vocês sabem, versículo 3 e 4, que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. A gente precisa entender o efeito, o propósito pedagógico do crescimento, do amadurecimento, porque as provações da nossa vida têm realmente o objetivo de nos amadurecer. Na verdade, a nossa fé, ela é testada no meio das provações. E nós precisamos entender esse processo pedagógico da seguinte maneira, que as provações, elas são muito mais benéficas na nossa vida do que maléficas. Por exemplo, você percebe o texto dizendo que a prova da nossa fé produz perseverança. Então, ela, na verdade, tem um propósito, que é que a nossa fé, ela possa permanecer focada em Jesus, de tal maneira que nós não desanimemos, e ela vai produzindo, na verdade, músculos espirituais, de tal maneira que nós vamos aprendendo a perseverar. Nós estávamos falando sobre isso, eu e Martinha, meditando sobre esse texto, e falando quantas pessoas talvez hoje estejam sofrendo porque no meio da prova, no meio do vento, pararam de remar, como a ilustração do Lucas, né? E foram se distanciando de Deus, e as dúvidas vieram a ponto delas desistirem de remar, ou seja, desistirem de perseverar em meio ao vento forte, naquela busca para alcançar o propósito final da provação. Isso acontece, por exemplo, em casamentos. Talvez você esteja vivendo uma crise no seu casamento e você está desistindo de tudo. Você precisa perseverar. Você não pode parar de remar, querido. Você precisa entender que a sua fé está sendo provada e Deus quer construir uma fé mais forte. A perseverança, o texto vai dizer, que vai te tornar uma pessoa mais madura e completa. Na verdade, se você entende esse contexto todo que nós estamos falando, eu vou tentar agora traduzir esta mensagem, essa pequena meditação, simplificando da seguinte maneira para você. Talvez você vai memorizar quando pensar em provações no P. Então vamos começar dessa maneira, fazendo aqui um resumo básico, tá? As provações, elas nunca vão parar na minha e na sua vida, independente da fé que você tenha. Segundo, as provações, elas são policromáticas, elas têm cores diferentes, elas são variadas na minha vida e na sua vida, e elas nunca vão pausar. Terceiro, creia, elas são passageiras. Elas voltam, mas elas passam e nós vencemos, não é? E aí daqui a pouco você vive uma outra cor de provação, mas ela é diferente daquela que você passou. Então elas são variadas, elas não são constantes e únicas na nossa história. E elas são pedagógicas. Se você entender isso, o resultado é que você vai perseverar e você vai se tornar uma pessoa mais forte e mais íntegra, mais madura e mais completa, que é realmente um dos propósitos pedagógicos que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. No meio de todo esse momento, então, eu quero te convidar a olhar para esse
período de isolamento social, para esse tempo que estamos, aqueles que estão enfrentando linhas de frente, não é? Todos os profissionais que estão realmente nas bases essenciais da nossa sociedade, os médicos, profissionais da área de saúde e os demais que são suporte e apoio para que nós possamos lutar contra todo esse vento forte. Mais uma vez, nossa gratidão, mas eu quero dizer para você também perseverar, crer que vai passar, todo esse momento vai passar. E nós terminaremos esse processo mais forte e mais íntegro, mais maduros que Deus tem para nós. Eu quero terminar com uma outra ilustração, então. Estava lendo um livro e gostei demais e cabe aqui. Ele fala sobre o processo utilizado no passado para o cultivo das árvores que se tornariam os mastros dos navios militares, dos navios mercantis. É bem interessante porque os grandes construtores daqueles navios na antiguidade, eles selecionavam as árvores que estavam no alto, no topo das colinas, das montanhas. E eles, vamos lá, imagine que ele selecionava a árvore A, B e C. E o que eles faziam? Eles mandavam tirar aquelas árvores que estavam à volta daquelas árvores que eles haviam escolhido e eles então deixavam aquelas árvores solitárias no alto da colina para que elas pudessem enfrentar a força do vento forte contra elas. E eles permitiam que aquelas árvores ficassem ali por alguns anos ainda, para que pudessem enfrentar todo tipo de adversidade da natureza, para que elas pudessem crescer criando resistência e robustez às adversidades. E depois que o tempo passava e aquelas árvores que perseveravam, que resistiam, que haviam crescido no meio daquele vento forte, elas eram tiradas e elas eram então finalmente usadas para se tornarem os mastros principais dos navios de batalhas e dos navios mercantis. Eu queria dizer para você que Deus tem isso para a minha vida e para a sua vida. Nós somos essa árvore que Deus está permitindo que o vento forte bata sobre ela. Mas o objetivo de Deus é fazer de mim e de você mastros que vão fazer uma grande diferença na navegação dessa história, construindo sonhos, vidas, propósitos e chegando onde Deus tem como destino para a sua vida e para a minha vida. Eu queria orar por você nesse momento, eu quero agradecer a Deus e eu quero te convidar então a orar agradecendo, porque a nossa conclusão, ela precisa ser, então, a primeira parte do versículo, que ele diz: meus amados, considerem motivo de grande alegria o passarem por provação. Como é que, então, nós podemos enfrentar essas provações? Nós podemos enfrentá-las agradecendo e olhando para elas como motivo de grande alegria. Você pode orar assim, você pode crer nisso. Eu quero orar com você também que está conosco, que está se aproximando, conhecendo mais de Deus, da palavra, que talvez não tenha um relacionamento com Jesus, para orarmos agora, entregando a sua vida a Jesus. Tudo que você precisa é arrepender-se dos seus pecados, é reconhecer que você tem errado o alvo e convidando Jesus para perdoar você dos seus pecados. E hoje mesmo, nesse momento, Ele virá habitar no seu coração e nós continuaremos essa jornada seguindo a Jesus, o nosso alvo, nossa âncora inabalável. Quero orar com você, você pode fazer essa oração comigo? Repita aí onde você está, faça isso com fé. Ore assim: Senhor Deus, obrigado pelo teu grande amor. Obrigado por entender que as provações, elas não são, ó Deus, para o meu mal. Do contrário, elas são para o meu crescimento. Elas vão sempre existir independente da minha fé. Elas são variadas na minha história. Elas são sempre uma estratégia tua para que eu cresça e amadureça na minha fé, no conhecimento do Senhor. E elas são realmente muito importantes para que eu possa realmente crescer na minha jornada de fé. E hoje, Deus, eu quero começar essa jornada. Eu quero me arrepender dos meus pecados e convidar você, Jesus, para vir habitar na minha vida. Perdoa os meus pecados, eu me arrependo e eu te convido hoje para ser o meu Senhor e o meu Salvador. Constrói essa história na minha vida. Eu quero agradecer pelas provações. Deus, eu também oro por cada pessoa que está aqui, que já tem uma jornada de fé.
mas que o Senhor possa reanimá-lo com essa palavra, reanimá-la com esta palavra. Independente da sua circunstância, da maneira que está enfrentando solitariamente ou com famílias, ó Deus, ou se já estão na frente de batalha, ou se estão em isolamento social, que o Senhor visite com esta palavra neste dia, neste momento, ó Deus, e traga ânimo e força para ele. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido. Eu convido você também para entrar no nosso canal, fazer conosco essa série de mensagens, os devocionais, e também entrar na nossa live. Daqui a 15 minutos nós estaremos juntos tendo um bate-papo muito especial. Que Deus abençoe sua vida, a sua família, nesse tempo de grandes provações. Um grande abraço.